Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadoras de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos reconhecer e conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais de nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Pessoal, eu estou muito feliz aqui hoje por estar recebendo uma pessoa que é a nossa parceira no dia a dia, um profissional, um ótimo profissional, parceiro da assistência materno-infantil humanizada, da AME, que é o Dr. Rogério Lima dos Santos, médico cirurgião geral, oncológico, especialista em cirurgia pélvica, é natural de Fortaleza, no Ceará, pai de 4 filhos, o Antônio Vitor, de 20 anos, a Maria Helena, de 15 anos, o Bruno Douglas, de 4 anos e o Pedro Gustavo, de 9 meses. É formado pela Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal do Amazonas, e brevemente vem completar praticamente aí quase 25 anos de formado. Ele tem residência médica em cirurgia geral no Hospital Universitário Getúlio Vargas, aqui em Manaus, e fez uma subespecialização em cirurgia também oncológica na Fundação SECOM, aqui no estado do Amazonas também. Ele é certificado também, pessoal, em cirurgia robótica. E é uma grata satisfação estar recebendo aqui o Rogério. Bem-vindo, meu amigo. Está com um semblante tímido, mas sempre uma pessoa divertida que trabalha com a gente aí todos os dias nas cirurgias, principalmente quando demanda aí uma abordagem mais intensa da cirurgia geral nas nossas cirurgias ginecológicas. Rogério, bem-vindo, sinta-se bem, que a gente tenha um papo hoje de médico, entre médicos, mas que seja também descontraído, para a gente poder esclarecer para as pessoas muita coisa importante nesse universo da cirurgia ginecológica, da cirurgia oncológica e da cirurgia geral. Por que não dizer, é uma satisfação e um prazer que eu sei que é recíproco em estar aqui batendo esse papo contigo. Bem-vindo. Obrigado, doutor Gobira. Já quis fazer parte, né, desse bate-papo com você. Eu agradeço pelo convite. Você sabe que você não é um amigo, você é um irmão. A gente sempre se trata desse jeito, né? Estou muito satisfeito de estar aqui com você, né, para esse bate-papo, né, e o esclarecimento, né, às pessoas que têm curiosidade sobre a nossa profissão, sobre o nosso dia a dia. Tá? A gente tem muita coisa legal aí, muita coisa boa para conversar, para falar. Temos sim. Tá jóia, então. Rogério, quando a gente fala da cirurgia geral, quando fala da tua especialidade especificamente, que é a cirurgia oncológica, a cirurgia pélvica, é uma coisa assim para a gente iniciar o nosso papo, né? Eu teria assim para abordar você a respeito desse termo, né? Cirurgia oncológica, quando ela é indicada, né? Porque a gente sabe que a cirurgia oncológica é um procedimento para remoção de tumores, né? E com margem de segurança, é um termo que a gente utiliza, né? Normalmente é uma área da doença, essa margem ao redor de onde tem essa tumoração. Você é especialista nessa parte de tumoração na região pélvica, principalmente. Está tá em íntimo contato no universo da ginecologia, né? Os tumores pélvicos nas mulheres, né? E a gente sabe que quando é o momento certo de operar, a gente previne uma complicação maior que pode até ser fatal para essa mulher, né? Então, eu quero que você traga para a gente como é que é a formação, porque a gente tem alunos também de medicina nos assistindo. O médico ele faz 6 anos de faculdade de medicina e aqui eu trouxe o teu currículo resumido. Para a pessoa ser uma especialista na cirurgia pélvica oncológica, qual é o beabá, qual é o passo a passo, né? Se formou médico, o que tem que buscar na residência médica? Qual é a formação? Bom, primeiramente, como a gente sabe, a medicina ela é um curso, né, que tem uma duração de 6 anos. Né? Então, você já passa num processo seletivo já bem difícil, você vai fazer a faculdade de medicina, são 6 anos, duração do curso, se você não tiver nenhum entrave no meio do caminho. Né? Então, a grande maioria dos alunos termina nos 6 anos.
Posteriormente, né, a gente pensa que acabou, não, está só começando. Aí você vai fazer sua residência. Então, pré-requisito para você fazer a residência de cirurgia oncológica é fazer a residência de cirurgia geral. Então, primeiro tem que fazer a cirurgia geral. Cirurgia geral, pré-requisito. Então, são 3 anos de cirurgia geral. Cirurgia geral, pré-requisito para algumas outras especialidades, né? Você tem a urologia, você tem a cirurgia plástica, você tem outros ramos da cirurgia Cirurgia torácica. Cirurgia torácica, né? A cirurgia do aparelho digestivo. E a cirurgia oncológica está nesse meio aí. Então, você faz 3 anos de cirurgia geral e vai tentar a residência de cirurgia oncológica. Cirurgia oncológica, você passou, são mais 3 anos, né? Num hospital credenciado, né? Tem que ser um hospital referência em cirurgia oncológica. No caso aqui no estado do Amazonas, nós temos a Fundação SECOM. Tá? E aí... Então, deixa eu entender, até para esclarecer para o pessoal. 6 anos de faculdade, mais 6 anos de especialização em cirurgia. De especialização em cirurgia. Se você for fazer... Alguns faz a residência de cirurgia geral e fica por aí. Mas quem quer aprofundar ainda mais em outra subespecialidade, aí vai fazer a subespecialidade, o pré-requisito de cirurgia geral. No caso, a cirurgia oncológica, mais 3 anos. Então, no caso, aí já são 12 anos. 6 de medicina, 6 de geral e 6 de cirurgia oncológica. Mas é necessário. E se você for ainda analisar, a gente vê que é tanta coisa, tanto conhecimento, que no final de tudo a gente sai da residência de cirurgia oncológica ainda achando que foi pouco. Entendi. Entendeu? Então a gente continua estudando no dia a dia, né, porque você sabe que as atualizações acontecem mensalmente, semestralmente, anualmente. Sempre tem que estar estudando. Então uma verdade que na medicina a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Então a gente vai tendo que se atualizar, né? Indo para congressos, lendo artigos científicos, correto? Para estar sempre atualizado. Eu vou até trazer um pensamento hoje que é bem interessante sobre a coisa da transformação e da evolução do ser humano, né? Que muitas vezes esse paradigma de o que é errado, o que é certo hoje, está sujeito a ser errado amanhã. Então a gente, nessa de estar estudando, a gente procura cada dia que passa errar menos, né? E a coisa de estudar é muito dessa transformação, né? E engraçado que você trouxe esse tema e a gente vai estar falando sobre essa parte filosófica da gente estar aprendendo sempre e estar errando menos. É interessante como existe esse pensamento que é frutífero na mente das pessoas que querem contribuir com a sociedade, que querem evoluir, querem estudar mais. Agora deixa eu entender uma coisa. Eu lembro que eu conheci o Rogério quando eu fazia a minha residência médica de ginecologia e obstetrícia na Fundação SECOM e ele era residente também. A gente se encontrou lá e a gente começou a nossa amizade lá. Agora eu vejo que você tem destreza, você tem maestria, você é um exímio cirurgião e a parte de cirurgia oncológica pélvica e eu vejo que você tem um domínio também, uma prática muito boa, uma formação integral com mulheres, né, com os tumores pélvicos. O que você pode estar trazendo para a gente hoje, representando aqui o estado do Amazonas, que é o local que a gente trabalha, quais são os principais tumores pélvicos e abdominais que hoje acometem a população feminina no estado do Amazonas? Então, a cirurgia pélvica, ela trata basicamente dos tumores, lógico, tumores pélvicos, tanto em homem como em mulher. Como em mulher, né? A mulher, lógico, né, por ter mais órgãos pélvicos ali, ela tem mais patologias oncológicas. Então, onde que a gente entra na parte da cirurgia pélvica, né? São os tumores de reto, os tumores de canal anal. Aí, isso aí para homem, tanto para homem como para mulher. Uhum. Aí, na parte feminina, você tem os tumores de colo do útero, os tumores de corpo do útero, os tumores ovarianos, os tumores anexiais, né? São os 3 principais. Exatamente. Então, tudo que está englobando ali a parte pélvica, né? O oco pélvico, a cirurgia pélvica está envolvida, né? Essa parte de tumores. Bom, infelizmente, né, Rogério, a gente tem uma incidência e prevalência de câncer de colo de útero, né, em função da infecção do HPV muito elevada no estado do Amazonas, né? Então a gente se depara muitas vezes com pacientes que a gente recomenda sempre a realização
do exame de Papa Nicolau, né, a colpocitologia oncótica, que é o preventivo, para a prevenção do câncer de colo de útero. E, infelizmente, a gente sabe da associação do papiloma vírus humano, HPV, com o câncer de colo de útero e, infelizmente, a gente tem uma incidência, como eu disse, sendo redundante, prevalência elevada de tumores pélvicos em função do desenvolvimento do câncer de colo de útero. Essa é uma realidade, realmente, né? Você se depara frequentemente com tumores de colo de útero avançados já, né? É o principal tumor feminino aqui no estado do Amazonas, é o tumor de colo do útero. Tem uma incidência... E tem cura, Rogério? A gente tem um bom acesso a uma tumoração como essa, porque as pessoas assistindo, a primeira coisa que uma mulher, por exemplo, vai se deparar, está há muito tempo sem fazer o preventivo. A principal recomendação que a gente pode dar é qual? Fazer o mais rápido possível, né? E depois que já está estabelecida a tumoração, o câncer de colo de útero, né, existe uma probabilidade razoável, através de acesso cirúrgico, de cura dessa paciente? Como é que funciona isso? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que enfatizar, né, é o rastreamento. Né? Então, realmente realizar os preventivos, né, anuais, tá? Porque a gente realmente tem uma incidência, uma prevalência muito grande desses tumores aqui no estado do Amazonas. Tá? Para quê? Né? Para você monitorar, certo? A gente tem uma incidência muito grande do papilomavírus, como você já citou, e a gente pegar essas mulheres que vão desenvolver, que têm um papilomavírus, que vão desenvolver, a gente conseguir pegar no início, né, nos estágios iniciais, certo? Tá? Então, o Papa Nicolau, ele consegue dar, né, essa dimensão para a gente, né? Não, na realidade... Consegue classificar, né? Não, você consegue, na realidade, com o Papa Nicolau, fazer esse rastreamento, né? Então, ele, por si só, não resolve o problema, né? Porque quando você faz o Papa Nicolau e você vê a presença de algumas células que podem estar relacionadas, né, a um início de algum tumor, você tem que fazer alguns outros exames, né? Mas aí começa sempre com quem? Com o Papa Nicolau. Exatamente. Tá? Então a gente tem sempre que enfatizar, né, que o Papa Nicolau é um exame que é fundamental para que as mulheres realizem anualmente. Tá? Agora, os tumores já estabelecidos, né, quando a gente pega um tumor que a mulher vai frequentemente, todo ano ela faz o exame. E aparece de repente, isso. Né? Não, essas mulheres que fazem anualmente o exame, geralmente a gente pega o tumor no início. O grande problema é que nós aqui vivemos num país, né? Um país de dimensões até grandes, que é o estado do Amazonas. É o tamanho de um país. Se você for pegar a Europa, lá só dá uns 5 países. Lá, entendeu? Então, como é um estado que você tem uma dificuldade muito grande de transporte, você tem um serviço de saúde nesses interiores que não é o adequado. A acessibilidade, né? Ainda é complicada, né? Isso, por mais que os profissionais tentem, né? As dimensões são muito grandes. Para uma mulher no interior ir para um posto de saúde, às vezes ela tem que passar aí um dia todo viajando para poder fazer um exame. Então isso dificulta, né? Então aí elas deixam de fazer, né, o rastreamento, né? E também a desinformação, né? Algumas pessoas realmente deixam de fazer porque acham que não vai acontecer nada, entendeu? Aí você deixa 1 ano, deixa 2, deixa 3, deixa 4. Aí quando vai fazer, aí você já pega alguma coisa ali e quando você vai investigar a fundo, já é um tumor avançado. Aí quando o tumor é mais avançado, fica mais difícil. A gente sabe que o câncer, quando você trata precocemente, a chance de cura é muito grande. Agora, quando você trata já no estágio mais avançado, diminui a chance de cura, entendeu? Então, nós temos aqui realmente essas dificuldades, né? No estágio mais avançado, você já não vai mais para a cirurgia, você já manda para quimio e rádio, entendeu? Então, tem essas nuances do tratamento, certo? O ideal, né? O ideal mesmo é você não ter o câncer, tumor, né? Mas se, por um acaso, as mulheres que têm propensão a ter por causa do papilomavírus, o ideal é você pegar no começo, entendeu? Porque a chance de cura é muito grande. Nesse rastreamento, eu diria assim, a importância
O próximo exame normalmente é uma colposcopia com biópsia, né? Essas pacientes que têm neoplasias intraepiteliais cervicais, hoje classificado também de outras formas, como HSIL e aquela coisa, quando já se estabelece um laudo histopatológico de adenocarcinoma in situ do colo do útero, né? Ainda existe uma chance bem boa de você poder retirar toda essa lesão, tirar o útero com o colo do útero, com uma margem de segurança boa, e a paciente chegar à cura, e aí vai depender do estadiamento dessa peça cirúrgica para saber se ela ainda vai ter que fazer um tratamento coadjuvante, né? Então aí que eu vejo que entra a maestria do cirurgião oncológico nesse auxílio do cirurgião ginecológico que faz esse diagnóstico, e normalmente a gente encaminha para vocês para fazer essa cirurgia mais extensa, né, Rogério? No caso do colo do útero, né? Agora, o adenocarcinoma in situ ainda há uma situação assim um pouco mais segura de cura para essa paciente, né? Exatamente. Existem alguns estágios, né, para você chegar num câncer propriamente dito, que é o câncer que a gente chama de invasor. Então, antes do tumor, das células se multiplicarem, né, elas perderem a conformação para virar um tumor, ela passa por alguns estágios. Então, quando você faz o exame Papa Nicolau, você detecta alguma alteração naquelas células, aí você realmente faz a colposcopia, que você falou, com biópsia, e geralmente, se a paciente é uma paciente que ela é assídua no ginecologista, que ela faz os exames, aí você vai pegar alguns, a gente chama de células precursoras, né? O que é a célula precursora? O que é a lesão precursora? É aquela lesão que não é câncer ainda, mas a gente sabe que ela vai se transformar. E você atuando nessa fase, né? Tem alguns tratamentos que a gente faz, ou você faz ácido, ou se for um pouco mais avançado ainda, você faz uma ressecção em cunha, né? Você vai lá com faz uma conização. um bisturi e corta aquela lesão, certo? A gente chama de conização. Você trata a lesão. Depois, daí para frente, é só acompanhamento. Né? Porque a gente sabe que o câncer, ele nasce ali naquele, como é que chama? Naquela curva do colo do útero. Né? Aquela área de transformação. Aquela área de transformação ali. Muitas vezes você quebra, né, essa cadeia de transformação da célula precursora em câncer só de você ressecar aquela cunha. O resto é só acompanhamento. Né? Então um tratamento muito mais simples. Né? Muito importante a prevenção, né? Exatamente. Muito importante a prevenção. Mas nós vamos ver, Gobira, o resultado no futuro da vacinação, né? Porque hoje em dia o Brasil está investindo pesado nessa questão da vacina contra o vírus HPV, né, que são as duas cepas 16, 18 e tem a 11 também, que são as principais, né? Então, assim, as nossas crianças, nossas filhas, né, já estão começando a vacinar precocemente, né, aos 9 anos de idade. E aí a gente, daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai ver o resultado. Se Deus quiser. Mas, assim, são resultados promissores, né? Tá? Então, assim, o câncer de colo do útero é um dos tumores. Aqui no Amazonas é o principal, né? Que a gente se preocupa muito, que a gente trata no SECOM, é o tumor que mais preocupa, entendeu? Uma quantidade muito grande, né? Exatamente. Então, daí também o reforço da rede, né? A rede de saúde para rastreamento desses tumores, certo? Os postos de saúde, eles realizam, né? Não tem um médico, tem um enfermeiro que faz, eles são bem treinados, né? As equipes de saúde são bem treinadas para isso aí. Lógico que tem alguns problemas, né? Que a gente sempre procura resolver, mas, assim, por sermos um estado assim, de dimensões, né, estratosféricas, né, muito grande, a dificuldade de locomoção também muito grande. Principalmente no interior, né? Principalmente no interior. Então, a gente ainda pega tumores bem avançados aqui. Pega bastante. Existe até a recomendação da OMS, né, hoje, e das próprias sociedades de ginecologia, e o Brasil se pauta em muitas delas no mundo, de fazer o rastreamento, o exame de Papa Nicolau a cada 2 anos. No Brasil existe até essa recomendação já pelo Ministério da Saúde. Só que o Amazonas é uma exceção. Né? Eu estou aqui há 23 anos, você está aqui há um bom tempo também, e a gente aqui tem realmente sempre preconizado a coleta do preventivo anual em função dessa incidência alta do HPV, da infecção pelo HPV. Né? É isso mesmo. Aqui no Amazonas a gente tem o cuidado redobrado.
É isso aí. Então aqui a gente tem uma palavra que a gente sempre usa, Rogério, que é o gancho, né? E a gente falou aqui sobre essa coisa de prevenir, dessa coisa de se atualizar, de estudar e de errar menos, né? Eu trago para vocês um pensamento bem interessante, que é o seguinte: o crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos, passamos de errados a um pouco menos errados. E quando aprendemos algo adicional, passamos de um ponto menos errado a um ponto menos errado do que antes, e em seguida a menos errados ainda. E assim por diante. Aproximar-se da verdade da perfeição não leva à verdade nem à perfeição, leva a uma melhora, na verdade. Não devemos procurar a resposta certa e sim tentar eliminar nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. Você vê que no papo, às vezes a gente tem um pensamento que a gente traz para as pessoas. Eu tinha preparado esse pensamento, que eu achei muito interessante, que eu li num livro, e a gente acabou que estava falando sobre isso aqui, né? Sobre a gente se atualizar, da gente procurar, dentro da medicina, evoluir em pensamento, né? E essa coisa da atualização e essa referência que a gente até falou no começo do papo, que é a gente ter um conceito que hoje é certo e que amanhã pode ser errado. Então, por isso a gente tem que estar sempre atualizado, né? Rogério, eu quero passar contigo para uma coisa bem interessante, que você está sendo o primeiro convidado desse podcast, em que eu tive durante algum tempo pacientes que me trouxeram dúvidas a respeito da tua especialidade. Então, são nossas clientes que trouxeram dúvidas para a gente, e eu preparei esse programa nesse sentido. É tão importante a tua especialidade para a mulher, né? Você é um cirurgião oncológico de cirurgia pélvica e, como você falou, você é um cirurgião de homens e mulheres, mas em função de eu ser um ginecologista e obstetra, a gente puxou aqui esse peixe, esse gancho para a gente trazer essas perguntas dessas clientes para você, tá bom? Então eu vou estar perguntando para você algumas coisas e a gente vai poder estar utilizando o teu conhecimento para trazer o esclarecimento para os nossos pacientes, tá joia? Por exemplo, me veio a pergunta do tipo: quais tipos de cirurgias são feitas exclusivamente nas mulheres e quais as mais comuns, Rogério? O que a gente tem hoje no Brasil? Não é falando só de tumor, não, dentro da cirurgia geral. Quais são as cirurgias assim, mais comuns que os cirurgiões gerais realizam nas mulheres? Então, além das cirurgias oncológicas, né, que são as esterectomias alargadas, porque a gente sabe que o câncer é uma doença que você infiltra células microscópicas, né? Então, assim, um tumor, você não tem que tirar só aquele órgão específico. Você tem sempre que alargar mais a cirurgia, né? Então, as cirurgias oncológicas geralmente são cirurgias maiores, cirurgias alargadas, que não se restringem só onde o órgão, onde o tumor está afetando, né? Se o tumor está afetando o útero, você não vai retirar só o útero, né? Você vai sempre alargar, você vai tirar os linfonodos, você vai tirar aqueles tecidos que estão ao redor do útero, né? Então, são cirurgias mais alargadas, certo? E, então, o cirurgião oncológico, ele é preparado para realizar cirurgias multiviscerais. Não é só o convencional. Não. Muitas vezes você vai abordar um tumor ginecológico, ele já está pegando outros órgãos, entendeu? Então, assim, o câncer a gente não pode brincar. Se você suspeita que aquele outro órgão está invadido, então você vai ter que retirá-lo. E sempre também buscando preservar algum tipo de função, certo? Então, se eu tenho um tumor ginecológico que está comprometendo o intestino, tudo bem, eu vou ter que ressecar aquela parte do intestino também, certo? Mas eu vou ter que deixar aquele intestino, se possível, preparado, né? Se eu for colocar o paciente, por exemplo, com bolsa de colostomia, tem que deixá-lo preparado para você reconstruir e o paciente voltar com a função dele normal, certo? E de preferência, inclusive, você retirar já fazendo essa intervenção para deixar o intestino funcionando normal, nessa mesma cirurgia. Já pensando no futuro. Exatamente. Tá? E outra situação é que, por exemplo, se você tem um tumor ginecológico que está afetando, digamos, um útero, ou então um ovário, e a paciente, por exemplo, ela nunca engravidou, né? Então, ela tem aquele desejo de engravidar, você também procura preservar essa função, tá? Que é a função reprodutora. Agora, tem situações que não dá, né? Tem situações que não dá, mas quando isso é possível, você tem que preservar.
Tá? Então, Tem essas são algumas paciente, nuances dos tumores, no caso. Tá? tem pacientes, Rogério, que às vezes não entendem e a gente tem que explicar assim sucintamente. Vai fazer uma cirurgia de um tumor de ovário. Nossa, doutor, mas a minha cirurgia era de tumor de ovário, né? Foi feita essa laparoscopia, laparotomia. Mais à frente a gente vai estar falando desses acessos cirúrgicos. E eu pensei que iam tirar só um lado do meu ovário e acabaram que tiraram meus 2 ovários e tiraram meu útero, né? Aí eu quero que você traga para a gente também a sua experiência a respeito disso, porque é claro que a gente faz tudo para preservar principalmente aquela mulher que não tem prole definida, ainda não teve filhos, né? Mas tem situações que realmente você tem que entrar em ação porque não pode brincar, como você falou, né? Essa do tumor de ovário é uma que é comum, né, Rogério? Então, quando a gente vai abordar uma paciente que tem um provável câncer, a gente tem que explicar todas essas situações para ela. Né? Porque a gente, quando vai abordar um tumor, a gente se baseia pelos exames de imagem. A gente sabe, olha, tem um tumor, tem os marcadores tumorais Do que estão sangue também, indicando, né? os exames de sangue que são os marcadores tumorais que estão indicando que realmente é um tumor. E a gente explica para o paciente, olha, aparentemente o tumor ele está aqui no ovário. Porém, quando eu fizer a laparotomia, que eu olhar, né, olhar de frente para o tumor, a conduta a cirúrgica ela pode mudar. Né? Então, às vezes a gente programa o paciente, olha, eu vou para retirar somente o ovário, para manter sua função reprodutiva. Porém, lá dentro, se eu ver que está invadindo o útero, se está invadindo outro ovário, se está invadindo o intestino, eu vou ter que abordar. Porque, assim, é a vida da paciente que está em jogo ali. Porque se eu fizer uma cirurgia pela metade, Pode entendeu? ser fatal, né? Eu posso até piorar o estado da paciente, entendeu? Espalhar o Posso tumor. espalhar o tumor. Então, assim, as cirurgias elas têm que ser realizadas em monobloco, entendeu? E você sempre abordar a lesão com cuidado de não romper aquele tumor, entendeu? Então, assim, a gente explica para o paciente, olha, a programação é essa, só que no intraoperatório, durante a cirurgia, a gente pode mudar tudo, entendeu? Então, aí ela, É inclusive... importante essa programação, né? Essa tudo informação tem para a que ser família e para a acertado. paciente, né? Tudo tem que ser acertado, tá? Então, tá. Essas são algumas características da cirurgia oncológica em si, né? Mas o cirurgião oncológico pélvico, ele também realiza outros tipos de cirurgias, né? Por exemplo, a cirurgia que o cirurgião oncológico hoje está realizando e com bastante sucesso, né? Porque é uma cirurgia que envolve múltiplos órgãos, tá? A importância da do cirurgião oncológico em si é porque ele é um cirurgião multivisceral, certo? É a cirurgia da endometriose, no caso da endometriose grave, ela é uma doença que, inclusive, a gente vai comentar daqui a pouco, é uma doença que geralmente ela engloba, né, vários órgãos, certo? Ela cola um órgão no outro, ela vai invade e vai colando um órgão no outro, entendeu? Então, hoje no Brasil, os cirurgiões que estão fazendo a intervenção desse tipo de cirurgia, que são também cirurgias, apesar de ser uma doença benigna, uma doença que engloba, né? A reação inflamatória dela vai colando um órgão no outro. Vários órgãos pélvicos. Exatamente. Então, por ser uma cirurgia muito difícil, o cirurgião oncológico está cada vez mais entrando para esse tipo de cirurgia também. Entendeu? Porque é uma cirurgia multivisceral, apesar de ser uma doença benigna, né? Inclusive, as cirurgias da endometriose, em alguns casos, são muito mais difíceis do que os casos de cirurgia oncológica A gente mesmo. sabe disso, né? A gente já teve umas situações bem difíceis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a endometriose mais na frente. Eu tenho uma outra pergunta de uma paciente que é interessante. Ela pergunta assim, qual a importância da abordagem cirúrgica no diagnóstico, classificação e tratamento de tumores ginecológicos? Você já falou um pouquinho sobre essa classificação que é dada, né? E quando a paciente tem acesso ao cirurgião com mais facilidade, é importante isso. Você já falou um pouco, você pode trazer para a gente, reiterar. Quanto mais precocemente se opera, maior a chance de sobrevida e meios de cura dessa paciente. Tem relação, Rogério? Tem sim. A gente tem que entender uma coisa, que o câncer ginecológico e o câncer de uma maneira geral,
é uma doença multidisciplinar. Tá? Então, assim, você tem que ter múltiplos profissionais atuando, certo? Se você for pegar, na grande realidade, o primeiro médico que aborda o câncer ginecológico é o ginecologista. Então, começa por ele aí. Ele já pega ali no Papa Nicolau, já faz tratamento da doença menos avançada. Às vezes é um sangramento uterino anormal. Exatamente. Ele que dá o diagnóstico, certo? Então, a importância do ginecologista. Aí, ultrapassou isso aí, você já vê que é um câncer realmente que precisa de uma abordagem, né, mais complexa, entendeu? Aí já manda para o cirurgião oncológico, certo? Aí a gente vai e realiza o procedimento cirúrgico quando é indicado, né? Porque dependendo do estadiamento, né, se for um tumor menos avançado, é cirúrgico. Se for muito avançado, já não dá para operar. Se for no caso de colo do útero, já vai para quimioterapia e radioterapia, né? Porque na realidade, o útero, você pode ter tumor no colo do útero e pode ter tumor de endométrio. Dentro do útero. Que são os pacientes acima de 60 anos, né? Que é totalmente diferente, né, do tumor de colo do útero, que é HPV induzido. O tumor de endométrio não tem relação com HPV. Já tem história genética. Exatamente. Né? Na realidade, todo câncer já é uma mutação genética. Né? O HPV ele induz essa mutação, por isso que dá o tumor. Então, para cada tipo de tumor, nós vamos ter uma abordagem. E lógico que se você pega precocemente, as chances de cura são maiores. E o câncer precoce, na grande maioria das vezes, 99,9%, o tratamento é cirúrgico. Tá? Podendo ou não depois ser complementado com quimio e radioterapia. Vai depender do tipo de tumor, né? E do tamanho do tumor. Se ele está limitado somente àquele órgão, no caso o útero, se está limitado somente ao ovário. Se já saiu, entendeu? Aí pode ir para quimioterapia ou não. Nossa, então a gente está falando muito aqui da importância da prevenção dos tumores ginecológicos. É muito relacionado à prevenção, né? Você consegue evitar chegar a um estágio avançado em que não vai ter, muitas vezes, muito o que fazer, né? Então, como é importante, né? Dependendo do estágio, né? A gente, infelizmente, às vezes pega paciente que realmente não tem mais o que fazer. A gente manda para os cuidados paliativos, né? Mas a nossa luta, e a gente tem conseguido abordar os tumores também de maneira precoce, e a gente tem um índice de cura muito grande aqui dos tumores ginecológicos, entendeu? Então, assim, a equipe multidisciplinar, ginecologista, cirurgião oncológico, oncologista clínico, nutricionista, então todos esses profissionais eles entram, né, para somar, né, no combate ao câncer. É uma equipe integrativa mesmo. Exatamente. E o principal, né, o tratamento principal dos tumores é a cirurgia. Tá? Por isso que você está aqui com a gente, para trazer esse esclarecimento para a gente, porque é a ponta do iceberg, né? Aí vamos chegar na doença que está em voga agora entre as mulheres no MENACM, né? Trouxeram essa pergunta para mim, e eu estou fazendo essa interlocução para você. Tenho endometriose profunda, preciso operar? O que você traz para a gente a respeito disso? Então, a endometriose, o que a endometriose é, né? Para as pessoas que estão participando e não têm uma noção boa do que é endometriose. O útero, a cavidade uterina, ela tem um revestimento por dentro dela, né? Que é o endométrio. Esse endométrio, todo mês, ele aumenta e descama de acordo com não houve gravidez, ele descama. Exatamente. O paciente não engravidou, ele descama. Aí no outro mês ele aumenta, depois ele descama. Esse tecido que fica dentro da cavidade uterina, ele pode estar presente, né, por alguns mecanismos que a gente ainda não entendeu direito, né, dentro da cavidade pélvica, dentro da cavidade abdominal. Existem algumas hipóteses, né, de migração desse tecido para outras regiões. Exatamente. Então, quando esse endométrio, né, que é esse tecido que fica dentro do útero, ele está fora do útero, a gente chama ele de endometriose, né? Então, ele estando fora do útero, ele pode ficar em cima do ovário, pode ficar em cima da bexiga, pode ficar em cima do intestino, certo? E todo mês aquele aumento, né, pela ação hormonal do estrogênio, né, e descamação, se isso ocorre no útero, dentro do útero, vai ocorrer fora do útero. Isso aí vai gerando uma reação inflamatória. E dói.
Exatamente. Essa reação inflamatória, a paciente tem alguns sintomas, que dentre os quais a dor, né? Ter constipação intestinal. Dor na relação sexual. Dor na relação sexual, certo? Porque essa reação inflamatória, ela vai causando uma irritação, né? Nos órgãos que ele está cometendo. E ela pode causar também uma junção desses órgãos, uma tração, certo? E literalmente um órgão vai colando no outro. Adere, né? Que a gente chama de aderência. E aí, nesses estágios, né, onde um órgão começa a colar no outro, certo? A paciente tem dor, certo? A paciente tem dificuldade para engravidar. Nesses casos, a gente pode lançar a mão da cirurgia, tá? Agora, nos casos iniciais, né, você pode lançar mão do tratamento hormonal. Aí entra o ginecologista com a habilidade dele de fazer o manejo desses pacientes. Endometriose dita superficial, né? Exatamente. O que é que diferencia uma endometriose superficial do endometriose profunda? É o grau de invasão. Se ela está invadindo aquele órgão mais de 5 milímetros, ela é profunda. Até 5 milímetros a gente chama de endometriose superficial. Aí você tem os graus, né? No grau 1 e grau 2, na realidade é uma endometriose mais tranquila, porque ela não invadiu muito ainda, ela não compromete muitos órgãos, entendeu? Aí você faz o tratamento hormonal. Quando você já tem os órgãos colados ali, principalmente o ovário, trompa, que está atrapalhando a fertilidade da mulher, e está atrapalhando no sentido de causar dor, irritação, né? Quando você já tem intestino no meio, aí sim o tratamento é cirúrgico. Né? Tá, a gente chama de endometriose mais severa. Tá? E o principal tratamento para esse tipo de endometriose, que é mais severa, que é o grau 3 e grau 4, é o cirúrgico. E o principal tratamento cirúrgico hoje é o tratamento videolaparoscópico, né? E a robótica está engatinhando aí, né? Por fora, é um tratamento ainda mais caro, que nós estamos ainda numa curva de aprendizado, mas no sul do país o pessoal já está fazendo muito bem, é o tratamento por robótica. Eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser o tratamento padrão ouro no futuro. Olha que interessante, a gente começa a falar de endometriose e aí a próxima pergunta já foi um gancho, porque trazem para a gente a dúvida de o que é a cirurgia videolaparoscópica. O pessoal comumente chama de cirurgia por vídeo ou cirurgia laser. Você pode trazer para as pessoas terem ideia o que é essa cirurgia videolaparoscópica? Porque existe uma parcela grande da população que não tem acesso à cirurgia videolaparoscópica, principalmente no SUS. A gente sabe que é uma realidade do nosso país. O que você pode trazer para a gente, para as pessoas entenderem o que é a cirurgia por vídeo? Então, o abdômen e a pelve tem vários órgãos, né? Alguns desses órgãos geralmente têm uma falha, de vez em quando, né? Por exemplo, a gente tem as inflamações intestinais, a gente tem as inflamações de órgãos apendiculares, por exemplo, vesícula biliar, né? Vesícula biliar a gente sabe que forma pedra, né? E essa pedra gera dor, gera inflamação, né? Então, o tratamento para isso aí é o quê? Cirúrgico, você tem que retirar a vesícula fora, né? Você tem as apendicites, né? Que é a inflamação do apêndice, o tratamento também é cirúrgico, tá? Você tem os miomas uterinos, certo? O útero pode ter sangramento, o mioma pode crescer muito, pode atrapalhar a fertilidade. Você tem os cistos ovarianos. Então, você tem uma série de órgãos lá que pode dar problema, tá? E quando dá problema, geralmente o tratamento é o quê? Cirúrgico, tá? Antigamente, né, na década de 80, década de 90, no meio da década de 90, a maior parte da resolução cirúrgica para esses casos era o quê? Abrir a barriga da pessoa. Abre a barriga toda. Abrir a barriga, tá? Então, você abria a barriga e resolvia o problema, resolvia. Era muito mais invasivo, né? Então, mas você tinha alguns outros problemas, que era dor no pós-operatório, né? A recuperação mais lenta, né? Você resolvia um problema, às vezes causava outro, que deixava o paciente com hérnia, certo? Você
algum tempo depois podia ter aquele que a gente chama de bridas e aderências, certo? Então, você tinha algumas outras complicações que abrir a barriga trazia, tá? Mas era a forma de resolver. E até hoje ainda é, tá? Então, até hoje você faz muita cirurgia de barriga aberta porque realmente é necessário. Um tumor muito grande você não tem como fazer por vídeo, porque é gigante, você tem que abrir a barriga para tirar, não tem como. Então, inventaram uma maneira de você retirar o órgão que estava dando problema, no caso o apêndice, a vesícula, o útero, os cistos, resolver o cisto de ovários, a endometriose, tá? De uma maneira menos invasiva, certo? Então, observou-se que o paciente no pós-operatório ele tinha menos dor, saía andando no outro dia, ia para casa no outro dia, passava menos dias internado, entendeu? E saía feliz da vida, tá? Fazendo alguns furinhos, introduzindo algumas pinças, você conseguia fazer essas cirurgias. E o vídeo pela cicatriz umbilical, né? Exatamente. Então, essa é a cirurgia vídeo laparoscópica, onde você coloca uma câmera por um orifício que você abre, geralmente na cicatriz umbilical, e faz mais 2 furinhos ou 3 furinhos, e com pinças você consegue abordar esses órgãos e resolver o problema. Com isso... E a recuperação é bem mais rápida. Recuperação mais rápida. Dor é menor. Exatamente. Menor incidência de aderências, que podem levar, inclusive, a cirurgias depois. Menor incidência de hérnias, né? Menos dor e recuperação fantástica e menos dia de internação hospitalar. Certo? Então, a cirurgia videolaparoscópica foi um avanço na medicina moderna, né? Um avanço na medicina moderna. E agora nós estamos também começando a era da robótica, tá? Que são para as cirurgias maiores, no caso de cirurgias de fígado, cirurgias de endometriose, são cirurgias oncológicas. Tempo cirúrgico elevado, né? Você está cada vez mais fazendo por cirurgia robótica, entendeu? Porque o robô ele tem uma precisão, ele tem mais movimento do que o movimento da mão humana, entendeu? Então, quando você cria aquela curva de aprendizado, o robô ele fica muito... Inclusive, vai aumentar a longevidade do cirurgião, porque o robô você opera sentado aqui, ó, entendeu? Não desgasta tanto, né? Não desgasta tanto, tá? Mas, assim, hoje, realmente, para cirurgias pélvicas e cirurgias de abdômen superior também, é a cirurgia videolaparoscópica. Olha que legal, você falou de tempo cirúrgico, né? A próxima dúvida de uma paciente é: quais as cirurgias mais longas realizadas nas mulheres e quais as causas dessas doenças? Hoje, as cirurgias videolaparoscópicas mais demoradas realmente são as cirurgias oncológicas, né? No caso de você fazer uma esterectomia radical, que você, além do útero, os anexos, você tem que fazer uma limpeza dos linfonodos, né? Nos grandes vasos da pelve, né? O Vertime, né? No caso, um Vertime, no caso, uma cirurgia mais ampliada mesmo para endométrio também, cirurgia de ovário. Quanto tempo, Rogério, em média, uma cirurgia dessa? Olha, tem cirurgia que você consegue chegar aí na casa das 6 horas, 7 horas, tá? Dependendo do grau de dificuldade. Tá? Mas ainda assim é vantagem você fazer por videolaparoscopia, tá? Porque a recuperação a gente já sabe que é realmente... A vantagem é grande em termos de recuperação. E a cirurgia da endometriose. Também pode ser extensa. Isso, porque a gente sabe que a endometriose ela é uma realidade, né? Principalmente nas mulheres entre 20 e 40 anos de idade, né? Você tem muito paciente com endometriose. Entendeu? E dessas pacientes aí, muitas com doença já avançada e grave. Então, você tem que, olha, quando você tem endometriose, que já compromete o intestino, que compromete a função reprodutiva, no caso, formando aqueles tumores no ovário, né? Tumores que eu falo entre aspas, são os endometriomas, né? Que não é câncer, tá? Mas você tem que retirar aquilo ali, preservando o ovário da paciente. Muitas vezes, você tem que retirar um segmento do intestino, certo? Ou um fragmento do intestino, certo? Então, são cirurgias grandes, porque você sempre, no caso da endometriose, procura preservar a função fisiológica do paciente, tá? Se você tira um pedaço do intestino, eu nunca fiz uma cirurgia que tive que ressecar um pedaço do intestino que eu deixei a paciente com bolsa de colostomia.
Graças a Eu Deus. sempre falo que tem essa Tem possibilidade. que deixar avisado. Deixa avisado. Mas que a gente sempre vai procurar retirar a doença, a endometriose do intestino, preservando, né, a função intestinal. Tá? Tá joia. E preservando também a função, né, no caso das mulheres que ainda pretendem engravidar, a função reprodutora. Que é importante também, né? Não Tá. menos importante. Uma outra pergunta. Doutor, eu tive uma infecção, a gente já muda um pouco, mas é para esclarecimento, muda um pouco o assunto, mas dentro da cirurgia. Doutor, eu tive uma infecção depois de uma cirurgia. O que fazer? Então, com o advento da cirurgia laparoscópica, inclusive esqueceu de falar isso, né? Que a videolaparoscopia mudou muito a história da infecção hospitalar. Tá? Se você for pegar um hospital público que as cirurgias 100% são cirurgias abertas, você tem um X índice de infecção hospitalar. Bem maior, né? Muito maior. Se você for pegar um hospital privado, que as cirurgias são realizadas todas por videolaparoscopia, você tem um índice de infecção que eu não sei quando foi que eu tive uma infecção, né, operando por videolaparoscopia. Até as cirurgias que você vai ter que ressecar pedaços de intestino, que são cirurgias, a gente chama de cirurgias contaminadas, o índice é muito baixo, assim, eu ainda não tive, certo? A não ser que você vá operar uma apendicite, né, que já está perfurada, que já espalhou conteúdo fecal no abdômen. Aí não tem jeito, aí você tem que deixar o paciente com alguns dias de antibiótico. Mas, por exemplo, um apendicite na fase 1 ou na fase 2, que o apêndice ainda não necrosou, né, que não fez abscesso, ou que ainda não perfurou, que ainda não espalhou conteúdo fecal na cavidade. Dificilmente vai infectar, né? Você só faz a antibiótico profilaxia, ou seja, só na indução anestésica. O paciente vai de alta no outro dia sem antibiótico. Tá? Mas assim... Na pergunta da paciente, quando tem infecção, diagnosticar e tratar a infecção, e tratar, né? Fazer o tratamento. Trata. Porque, olha, a gente sabe que são cirurgias potencialmente contaminadas, né? A esterectomia, quando você abre ali a cúpula vaginal para retirar o útero, a vagina ela é contaminada. Então, pode acontecer infecção, certo? Então, assim, eu acho que a gente já teve, sim, casos de infecção, mas porque a gente trabalha com cirurgia contaminada. Mas que geralmente são infecções bem controladas com o uso de antibiótico-terapia. Tem uma resposta rápida e boa, né? Uma resposta rápida e boa. A gente ainda não teve um caso de infecção que não ficou bom no pós-operatório, você tratando com os antibióticos que a gente tem aí. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico antibiótico bem alargado, né? Então, em presença de realizou cirurgia, seja barriga aberta ou videolaparoscópica, e em que a paciente evoluiu com dor, com supuração, saída de secreção purulenta e febre, é procurar o serviço onde foi operado, o cirurgião que operou, para iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? O mais precocemente, né? Exatamente. Assim, nas cirurgias ginecológicas em si, a infecção mais comum é a infecção do trato urinário. Por quê? Porque você tem que fazer a sondagem da paciente. Então, você tem que colocar uma sondinha lá na bexiga. Para controlar a saída da urina. Para controlar a saída da urina, porque é um parâmetro importante para o anestesista, né? Mas a gente procura geralmente tirar quando acaba a cirurgia, ou então no outro dia você já retira, né? Você faz aquelas manobras de exercício vesical, e aí você retira com segurança, mas pode acontecer, né? O uso da sonda está relacionado à infecção urinária. Mas se isso acontecer, você entra com antibiótico e resolve o problema. A gente nunca pegou a infecção urinária que não conseguiu tratar. Resolver. A próxima pergunta eu acho que a gente já respondeu. Qual tumor pélvico é mais operado hoje em Manaus? São os relacionados a câncer de colo de útero, né? A gente está falando de mulheres, sem sombra né? de dúvidas, A gente já respondeu essa pergunta. Câncer de colo do útero está em primeiro lugar. Uma outra pergunta também que a gente já conversou aqui, mas é o nome, para as pessoas saberem que esse nome significa isso. A pessoa perguntou assim para mim, o que é o estadiamento e qual a importância do ponto de vista cirúrgico? É o estadiamento que você falou para a gente, que é a classificação, né, do tumor, né? Exatamente, olha. O estadiamento ele é importante porque você vai verificar alguns fatores que podem levar o paciente a um procedimento menor, um procedimento maior, ou às vezes não levar nem ao procedimento mais cirúrgico. Sim, vai para quimioterapia e radioterapia, né?
O estadiamento principal hoje que a gente faz essa leitura hoje no mundo todo, a gente tem a mesma, fala o mesmo idioma no mundo todo, a gente chama de TNM, certo? Que T são graduações que a gente faz em relação ao tamanho do tumor, certo? Que vai geralmente de 0 a 4. O N é o acometimento dos linfonodos, né? Que são esses gângliozinhos aqui, que tem, né, na garganta, quando a gente fica com amidalite, ele não cresce. Tem dentro da barriga também, né? Tem dentro da barriga, tem ao redor dos órgãos pélvicos, entendeu? Então, na grande maioria dos órgãos abdominais, a primeira barreira dos tumores, dos cânceres, são esses linfonodos. Então, quando ele sai, geralmente, do intestino, sai do colo do útero, ele invade esses linfonodos, certo? Então, é o estadiamento N que a gente chama, nodal, né, de linfonodo. E o M já quer dizer, diz respeito à metástase e à distância. Já espalhou para outros órgãos. Já espalhou para outros órgãos, já foi para o osso, já foi para o fígado, já foi para o pulmão, certo? Então vai depender, o tratamento dos tumores em si dependem desse estadiamento, tá? Então quando você pega um câncer, um câncer de colo do útero, você definiu que é um câncer de colo do útero, você tem que fazer esse estadiamento, né? Porque se ele tiver com um tumor, digamos, de 3 centímetros, ele está só limitado ao colo do útero, ou seja, ele não invadiu o linfonodo. Você faz uma ressonância, ele não invadiu o linfonodo. E você fez tomografias no corpo da pessoa, não tem, pulmão está limpo, o fígado está limpo, os ossos estão normais. Os ossos estão normais, então, quer dizer, é um estadiamento menor. Então, você vai para a cirurgia, certo? Agora, se é um tumor no estadiamento que o tamanho dele já espalhou para as laterais, que a gente chama de paramétrio, você já vê que tem na ressonância os linfonodos aumentados, quer dizer que o tumor já saiu do colo do útero, já invadiu os linfonodos, né? Ou se tem um nódulo no fígado compatível com a metástase, você não vai mais para a cirurgia, entendeu? Então daí a importância de estadiar, né? Ou então se não tiver metástase, mas o tumor tiver limitado à pelve aqui somente, estiver invadindo os linfonodos, mas já tiver saído do colo do útero, você não opera também, você já manda para quimio e rádio. Então, assim, o tratamento inicial depende muito desse estadiamento. Por isso que quando o paciente vai no nosso consultório e já quer, doutor, tire logo tudo. Por favor, tem que classificar primeiro. Calma, a gente vai ver se o tratamento é cirúrgico ou não. Muitas vezes a gente fala para o paciente, olha, o seu tratamento inicial não é cirúrgico. A senhora vai ter que ir para quimio e radioterapia. Às vezes o paciente fica até chateado. Mas aí a gente tem que explicar para o paciente direitinho, olha, se eu for mexer no seu tumor, que já espalhou um pouquinho, vai espalhar mais ainda. Em vez de eu estar ajudando, exatamente, eu vou espalhar ele ainda mais. Entendeu? Então a gente tem sempre que fazer o melhor por você, né? Então, o melhor tratamento para você agora é a quimioterapia e radioterapia. A cirurgia eu vou estar piorando, né, a sua qualidade de vida, né, e atrapalhando a sua cura. Aí ele entende. Não, então, doutor, vamos fazer o que é melhor. Entendeu? Então a gente tem que ter tino e tato para falar com o paciente qual é o melhor tratamento para ele. Joia. Bom, a gente chega agora num momento de reflexão e eu achei super interessante trazer para vocês um trecho de uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Eu curto muito os pensamentos dela. São as chamadas reflexões sobre o mal compreendida virtude do serviço, né? Pode parecer desconexo assim a interpretação, mas vocês vão entender. Ficamos com uma ideia histórica meio equivocada de que servir é ser um serviçal. Ser um servo, como se dizia na Idade Média, era símbolo de inferioridade. Não há nada mais equivocado do que isso. As coisas têm valor à medida que servem, que ocupam um lugar no mundo, que ocupam um espaço, que fazem diferença. A grande meta do ser humano é fazer diferença e não virar o mundo por nada. Sair daqui melhor do que entrou e deixar o mundo ainda que seja um pouquinho melhor porque essa pessoa existiu. É através da virtude do serviço que podemos obter isso. É o serviço que nos coloca numa posição de fazermos diferença e não de vivermos em vão. Então, estou procurando com esse programa também, Rogério, fazer um pouquinho sempre de diferença. Para a gente poder esclarecer, para a gente ser formador de opinião, para a gente suscitar no pensamento das pessoas. Hoje a gente já falou aqui sobre prevenção
e que seja o acender de uma chama no pensamento e no coração das pessoas, de muitas mulheres que podem estar nos assistindo, para fazer o seu exame de Papa Nicolau, por exemplo, né? Tá fazendo esse movimento de buscar essa cura. Muitas vezes ainda não tem um sintoma, mas se demorar muito, se não fizer o exame, quando for descobrir alguma coisa, vai ser tarde demais. Então é nesse pensamento que a gente está buscando isso hoje. Então agora chegou aquele momento em que a gente dá dicas de leitura, né? E hoje eu estou trazendo 2 livros para vocês que são super interessantes. Os 2 são best-sellers. Um muito interessante para estudantes de medicina, médicos recém-formados, mas por que não para o público em geral também que tem interesse na arte médica, que é A Assustadora História da Medicina, do Richard Gordon. Esse é um clássico, cara, muitas histórias legais, que fala sobre a arte médica, o tempo dos cirurgiões, que eram os barbeiros quando começaram. Tu sabe, né, que os cirurgiões eram os barbeiros no começo e não podiam se limpar entre uma cirurgia e outra. As amputações na Guerra de Secessão norte-americana. Ixi, uma série de fatos e conta várias histórias a respeito de muita coisa interessante no advento, principalmente da cirurgia no século 17, 18, 19 até os idos desse século atual. E o outro livro é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é um best-seller do Hal Elrod, que é super interessante também, sobre uma nova visão assim, de vida sobre a produtividade humana. Né? O que fazer com o seu tempo para adquirir paz, produtividade e vitória. Conseguir vitórias no rumo dessa vida tão complexa hoje e nesse paradigma também das redes sociais. Tá bom, pessoal? Então são as 2 dicas de hoje. Bom, agora nesse momento, Rogério, eu quero conversar contigo sobre especificamente a tua especialidade, que é a cirurgia oncológica, né? Então a gente sabe que a cirurgia para o diagnóstico de câncer, né? Porque a gente falou aqui de laparoscopia, né? Tem a laparotomia. Eu quero que você traga para a gente que é uma cirurgia diagnóstica também. Às vezes pode ser uma cirurgia diagnóstica, né? Sempre na cirurgia geral a gente tem esse momento, né? Por exemplo, se faz uma laparoscopia, uma laparotomia que pode ser exploradora, né? Para se fazer um inventário da cavidade, para a gente entender. E muitas vezes não se suspeita de um tumor e se depara com um tumor, né? Então, o que você pode estar falando para a gente, muitas vezes, sobre o diagnóstico de surpresa de um câncer. Isso está sujeito a acontecer? Sim. Inclusive, a gente recebe muitos pacientes do M1, né? Aquele paciente com suspeita de linfoma, né? Então, linfoma gástrico, o próprio linfoma Hodgkin, né? O diagnóstico é feito por biópsia. Às vezes você não encontra um linfonodo periférico, por exemplo. Aí você faz a videolaparoscopia para retirar aquele linfonodo que está lá no intestino, no reto peritônio, que é uma área do abdômen que fica por detrás das alças intestinais. Então, isso aí a gente chama de laparoscopia diagnóstica, né? Mas também tem a laparoscopia diagnóstica e terapêutica, porque quando você vai fazer uma cirurgia de endometriose, até então você não tem um diagnóstico de certeza. Ele é uma suspeição, está suspeitando. É uma suspeição. Né? Quando você vai ver tudo grudado lá e você sabe que é endometriose. Mas para confirmar, o que você faz? Você retira aquilo tudo e manda para o histopatológico, né? A biópsia. Então, no mesmo tempo, é diagnóstico e terapêutico. Exatamente. Então, você fez o diagnóstico e já tratou, certo? Alguns tumores, por exemplo, câncer de ovário, né? Você também faz a mesma coisa. Você faz o aspirado, né? Se for um tumor que não tem a condição de operar, né? O paciente está lá tudo bloqueado e você, intestino no meio e tal, você não tem diagnóstico, você quer entrar com a quimioterapia. Então, você entra por videolaparoscopia, né? Faz um aspirado, faz um lavado peritoneal e faz a biópsia. E aí era o próximo. Aí estadia também, né? Faz o estadiamento. Exatamente. Né? Então, você estadia, é o diagnóstico e estadiamento, né? No caso de alguns tumores de estômago, que você não tem certeza se esse tumor já saiu do estômago ou não, né? Que às vezes a célula é microscópica, né? Então, se você tem um tumor já maior, um T3 para T4, ou seja, o tumor já saiu ali do estômago, já está naquela parte externa do estômago, que a gente chama de serosa ou gordura, você pode fazer uma biópsia e um lavado, né? Se não tiver nenhum tipo de célula naquele lavado que você fez, não tiver célula tumoral, aí você entra primeiro com a quimioterapia e depois aborda esse tumor.
Se já tiver célula neoplásica, aí você já vai para tratamento paliativo, entendeu? Você não vai investir porque você sabe que ali você vai estar piorando, entendeu? Então, Você entra com quimioterapia. Olha que interessante, a gente já falou da cirurgia para o diagnóstico, a gente já falou para o estadiamento, a cirurgia curativa, que são situações também que a gente consegue levar a cura da paciente, aquelas que a gente remove parte do tumor, né, que você já falou aqui também, e a paliativa que você está falando agora, né? Eu queria que você esclarecesse mais para a gente. Nesses casos de cirurgia paliativa, você faz o inventário da cavidade e em que consiste essa cirurgia paliativa? Você pode dar um exemplo para a gente? Tá. A cirurgia paliativa, ela é uma cirurgia que você tenta melhorar a qualidade de vida do paciente, né? São as cirurgias paliativas. Por exemplo, você tem um paciente que está com um tumor que ele não é mais ressecável. Você sabe que o tumor de intestino que está pegando ali a cabeça do pâncreas, que está pegando os grandes vasos, e você sabe que você não tem condição mais de retirá-lo. Mas aí o paciente, ele está evoluindo com obstrução, ou seja, o conteúdo fecal não está mais conseguindo passar para ele evacuar, certo? Então você vai fazer o que? Uma cirurgia paliativa, porque se as fezes já não estão mais passando, aquele intestino dele pode explodir. Vai acumulando até explodir. Então você tem que dar uma vazão. Aí a cirurgia paliativa é para isso, para você pelo menos fazer um desvio, certo? Para que aquele conteúdo fecal continue passando e o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então as cirurgias paliativas em si são cirurgias que vão melhorar a qualidade de vida. Eles não vão aumentar a sobrevida mais desse paciente, mas vai pelo menos fazer com que ele tenha um conforto maior. Entendeu? É um exemplo de cirurgia paliativa. Sim. Existem uns outros termos, né? Que eu acho interessante também, e cirurgia de suporte, né? Uma cirurgia de suporte. Tem a ver também com a qualidade de vida do paciente? Você está falando da cirurgia de suporte para você alimentar? Exato. Caso? Tem, às vezes que é relacionado com paliativo, né? Um suporte paliativo, né? Isso, por exemplo, às vezes você vai abordar um paciente e você vê que ele não... Por exemplo, a parte de esôfago, né? Um câncer de esôfago que você ia abordar para ressecar e você viu que não tinha mais condição, certo? Então você faz uma cirurgia para pelo menos o paciente conseguir se alimentar, né? Isso aí está indicado. Mas hoje em dia existem outros métodos, né? A endoscopia. Isso aí só no caso de você tentar abordar e na cirurgia você vê que não consegue. Não mas dá. Hoje em dia, nos grandes centros, no SECOM já tem esse tipo de procedimento. O paciente está obstruído, você coloca uma prótese por endoscopia. A gente sempre procura fazer o menor procedimento, né? Menos invasivo. Porque a gente sabe que o cirurgião oncológico, não, o paciente oncológico, ele é um paciente que já tem pouca reserva, ele já é um paciente desnutrido, que a cicatrização dele já demora. Imunidade alterada. Imunidade alterada, ele está mais propenso a ter infecções. Então, daí, o fato de que sempre, se você for fazer uma cirurgia abdominal, sempre escolher, quando possível, né, a cirurgia videolaparoscópica. Porque você invade menos e a cicatrização é mais rápida e a recuperação mais rápida do paciente. Certo? E se você for fazer uma cirurgia para o paciente se alimentar, uma cirurgia paliativa e tal, escolher a via endoscópica também. Entendeu? Que é um procedimento muito menos invasivo também. Tá? Um outro tema é a cirurgia dentro da oncologia, da cirurgia oncológica, é a cirurgia de reconstrução. Você pode dar um exemplo para a gente, assim, da cirurgia reconstrutiva? Então, algumas vezes a gente vai operar um paciente e aí depende muito do que você está operando no momento que você está operando. Por exemplo, se você opera um paciente com câncer de intestino grosso, num pronto-socorro, por exemplo, que aquele tumor ele já perfurou, um tumor perfurado e caiu o conteúdo fecal na cavidade abdominal, aí o paciente, por conta disso, ficou em estado muito grave, mas você foi lá e conseguiu retirar o tumor, certo? Naquele momento ali que o paciente está grave, o ideal é você fazer uma colostomia. E aguardar. Porque você tira o paciente da crise, você retira o tumor. Trata a infecção. Se você sabe retirar, né? Porque assim, a gente sabe que quando o tumor é retirado por um cirurgião que tem a expertise, no caso do cirurgião oncológico, as chances de cura do paciente são muito maiores, certo?
Se você não consegue fazer isso, você faz só uma colostomia, lava a barriga do paciente, espera ele se recuperar e manda para o centro de referência. Para depois, num segundo momento. No segundo momento, você vai e opera. Nesse caso, nesse segundo momento que você vai operar o paciente para retirar o tumor, se você já puder fazer a reconstrução do intestino, ou seja, depois que você tira o segmento do tumor, depois já consegue colar o intestino no outro para que ele volte a evacuar, né, normalmente, fisiologicamente, aí você já faz. Se não, você retira o tumor, deixa com a colostomia e num outro tempo você faz a reconstrução. Tá? Sempre observando as melhores condições para você fazer. O paciente tem que estar em boas condições para que isso ocorra. Senão você deixa do jeito que está e reconstrói num outro momento. Tá joia. Bom, eu estou chegando agora aqui num momento que a gente vai começar uma certa descontração e eu não posso deixar perder esse momento aqui para fazer uma brincadeira com a produção do programa e com o meu grande amigo, colega infectologista que hoje mora em Portugal, Vitor Laerte Pinto Júnior. Vitor, essa é para você. Assessoria com 2 S é um substantivo feminino que está relacionado ao ato de assessorar, podendo ser sinônimo de assistência, ajuda, secretariado, auxílio, consultoria, conselho também, né? Então, Vitor, grato aí, tá, pela atenção, grato por estar divulgando o podcast Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira em Portugal. E a gente está bem alerta e está agora mais ainda esperto com a nossa produção, tá bom? E agora chega um momento importante do nosso podcast, que é o que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Bom, o que toca nos partos e cirurgias? Toca o que a família, a gestante, a paciente, a cliente, o casal deseja. Portanto, musicoterapia é veículo de emoção e identidade, é veículo de amor. E hoje a gente está trazendo para vocês uma música instrumental da banda Kiss, né? Na verdade, a música é Forever do Kiss e que uma vez um pai colocou numa cesariana no nascimento da filha. Super legal. Essa aí vai para você, Ângelo. Inesquecível. Quando começou a tocar, a gente guardou para o resto da vida. Um forte abraço. Bom, pessoal, agora chegou um momento de descontração, Rogério, em que a gente convida os nossos ilustres convidados, né, a participar de uma brincadeira com a gente, até para os nossos espectadores, os nossos ouvintes conhecerem mais um pouco de vocês. Aí eu quero fazer essa brincadeira contigo. Primeiro vem uma série de perguntas para a gente conhecer melhor o Rogério, pai de família, cirurgião, né, a pessoa que eu chamo de irmão, a gente se trata assim dessa forma, e é um momento de descontração. E eu vou começar essas perguntas, que são perguntas mais elaboradas, e depois a gente vai ter um momento especial do programa também, que é super interessante, que a gente vai fazer um bate-pronto contigo, que a gente chama de consulta rápida. Mas primeiro a gente vai fazer essas perguntas mais elaboradas. Então vamos lá? Topa aí responder essas perguntas? Vamos lá. Beleza. Rogério, qual foi o último programa de TV que você assistiu? Te peguei, hein? Agora, eu acho que foi o Jornal da Jovem Pan, ontem. Serve, tá bom. Rogério, de quem você se sente mais próximo hoje? Da minha esposa, Como é que é o nome dela? da Fernanda. Beleza. Fernanda Baetas. Fernando, um abraço. Beijo, minha vida. Qual foi a última vez, Rogério, que você falou com seus pais? Domingo. Beleza. Tem pouco tempo, então. Rogério, por que ser cirurgião? Eu acho que foi a melhor maneira que eu encontrei de fazer alguma coisa por muitos. Beleza. Como o dia de hoje poderia ser melhor para você? Teve um dia pesado que eu sei. Tá fazendo o curso da polícia. Poderia ser melhor se fosse sexta-feira. Rogério, se você pudesse ser melhor em algo, em que você seria melhor? Não vale dizer que queria ser mais bonito. Não, eu acho que se eu pudesse ser melhor em algo, eu seria um pescador. Melhor pescador? Pescador esportivo. Rogério, como seriam as suas férias dos sonhos? Eu com toda a minha família, incluindo meus pais, né? Lá em Jericoacoara. Na redinha. Isso, numa
pousadinha daquelas, tomando aquele vento. Rogério, se você tivesse que mudar para outra cidade, qual seria? Ou não se imagina fora de Manaus? Não, mas eu acho que eu arriscaria, por incrível que pareça, São Paulo. O que te impressiona nas pessoas? O que chama a atenção assim? Eu acho que é a capacidade de amar e de odiar ao mesmo tempo. Legal. São os extremos. Rogério, onde você encontra alegria? No sorriso dos meus filhos. O que te surpreendeu hoje? Eu acho que o apresentador Gobira. É mesmo, né? Conhece só como colega médico, né? Então, Rogério, qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Eu deixo vocês aqui realmente saia justa. Porque às vezes a pessoa quer na humildade não dizer o quanto foi generoso, mas eu quero saber e o público também. Tem que contar. tem que contar? Não precisa dizer para quem foi. Não, eu acho que a gente está num curso lá da polícia, né? Então a gente está sempre se ajudando, né? A generosidade é no gesto de levar um café para os amigos, no gesto de dar uma carona, né? Porque a gente tem muitos colegas de fora. Eu acho que são pequenos gestos que fazem a diferença no final, né? Como um todo. Rogério, de quem você sente saudade? Olha, todo dia, quando dá 5 horas da tarde, eu tenho saudade de voltar para casa, beijar minha esposa, meus filhos. Bom, agora a gente chega naquele momento importante, que já é uma marca registrada do nosso podcast, que é o Consulta Rápida, e vem aquela voz marcante do Márcio Seixas. Consulta Rápida. Bom, aí no Consulta Rápida, Rogério, é assim, é legal que tu tá chegando aqui de paraquedas e tu não viu os outros programas, que você já me contou ali nos bastidores. Aqui é um bate-pronto, então a gente faz uma palavra para você e você responde o que vier na cabeça, tá bom? Vamos lá. País. Brasil. Cidade. Manaus. Bebida. Vinho. Comida. Bacalhau. Hobby. Tá em casa com a família. Profissão. Médico. Paixão. Fernanda Barretas. Ih, rapaz. Declaração de amor, ó. O que te emociona? Histórias de superação. O que te faz feliz? Sei quem eu sou. O que fazer no domingo de manhã? O que você costuma fazer? Eu sei que você está no momento do curso, mas normalmente você faz o quê? Ultimamente eu estou operando. Cor predileta, Rogério? Azul. Cerveja, mar ou teatro? Eu vou ficar entre cerveja e o mar. É mesmo? Mas eu vou preferir o mar. O que toca de música no seu carro? Eu acho que o que mais toca é uma música do Billy Paul. Eu acho que é I Hope Don't Mind. Legal. Não. É Your Song, desculpa. Your Song. Depois eu vou ouvir. Billy Paul. Beleza. A música é muito boa. Hoje eu estava ouvindo um CD de 1993 e 94 chamado 4x4 do 14 Bis. É fantástico, muito legal. Muito maneiro. Eu também gosto muito de anos 80 e 90. Bom, meu amigo, eu espero que tenha sido agradável para você. Não tenha tomado o seu precioso tempo, mas tenho certeza que foi um papo maneiro, legal, em que a gente pôde aqui esclarecer para as pessoas muita coisa relacionada à cirurgia geral, à cirurgia oncológica. Eu sabia que não seria diferente, a gente tem uma afinidade muito grande. Confio em você como amigo, como meu irmão, de fé e pessoa que eu tenho consideração, tenho estima, conto com você. E quem patrocina o nosso programa aqui, o nosso podcast, é a AME. E você sempre está com a gente quando a gente precisa lá na AME, operando as nossos pacientes, operando conosco, estando ali com a gente como se fosse até um anjo da guarda, nos assessorando, auxiliando e participando do momento que vive a AME hoje, da assistência materna infantil humanizada, que é a realização também das cirurgias ginecológicas. Então, só posso te agradecer e dizer que foi um momento divertido, maneiro, legal,
e que pôde trazer conhecimento para as pessoas e poder te conhecer um pouquinho também. Satisfação. Tá bom? Irmão, eu que agradeço o convite, né, que a gente se trata assim de irmão, porque você realmente é um irmão, tá? Não esquecer de agradecer a Deus, né? A gente está aqui graças a Ele, e a gente trabalha para Ele, né, e por Ele, tá? E ser parceiro da AME, para mim, foi uma das coisas melhores que aconteceram na minha vida esses últimos anos. Você sabe disso. Graças a Deus. Tá? Uma parceria ótima. Para mim, foi a melhor parceria que eu já tive até hoje. Sem sombra de dúvida. Tá? Joia, então, legal. você é um amigo realmente de verdade. E eu quero te agradecer aí pelo convite. Tá? E sempre que você precisar, seu irmão vai estar aqui do seu lado. Valeu. Tá bom? Grato, Rogério. Gente, e a gente termina com um pensamento para o início do ano. Né? Então, a gente vai começar o ano com a mensagem do meu filósofo predileto, Mário Sérgio Cortella. Vale a pena refletir. Tu vai andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na xícara. Se tu tivesse chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua xícara é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, meu amigo, tu vais derramar o que na verdade existia no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a si mesmo, o que há na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade, ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalhe em encher a tua xícara com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis. Generosidade também faz parte. E amor para os outros. O que estiver na tua xícara, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. Você é responsável pelo que tem na sua xícara. O que tem nela? Um excelente 2023 para vocês. Nessa gravação de hoje, a gente está gravando o primeiro programa de 2023 e o meu desejo é que o Papo de Médico seja um veículo de comunicação digital nas mídias e a gente possa continuar essa parceria e trazendo informação para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e lembrem-se, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira é patrocinado pela AME, a Assistência Materna Infantil Humanizada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno Infantil Humanizada.